Sempre acreditei que a infidelidade começava com um beijo. Com um roçar furtivo dos lábios, com um sussurro próximo demais, com um instante de fraqueza. Mas eu estava errada. A infidelidade começa antes. Nos silêncios incômodos, nos olhares que já não se encontram, nos espaços vazios na cama. Nas noites longas em que a única companhia é o brilho azul do celular e o eco de mensagens sem resposta. Aquela noite, Lisboa estava úmida. O calor pegajoso sufocava a cidade, e a tempestade que ameaçava no horizonte não se decidia a explodir. Eu estava sozinha. Outra vez. Miguel, meu marido, havia partido de manhã para mais uma de suas viagens de negócios. Paris. Ou talvez Amsterdã. Para ele, os destinos eram irrelevantes e só importavam os números, os contratos, as reuniões. Da última vez que voltou, chegou de madrugada. Eu fiquei acordada esperando, mas ele nem percebeu. Quando entrou no quarto, apenas beijou minha testa e foi direto para o banho. Sua camisa branca ficou jogada sobre a cadeira. E lá estava. Uma mancha carmim na gola da camisa. Um traço leve, como um fantasma de algo que não deveria estar ali. Não perguntei nada. Não queria ouvir uma mentira disfarçada de desculpa. Agora ele estava longe. E eu aqui, com uma taça de vinho na mão, observando a cidade da minha janela, sentindo que algo dentro de mim estava mudando. Então a campainha tocou. Me sobressaltei. Olhei para o relógio. Tarde demais para uma visita. Aproximei-me da porta com cautela. Quando abri, lá estava ele. Thomas. Ligeiramente molhado pela garoa. Jaqueta de couro preta. Uma garrafa de vinho na mão. Oi, Helena. Vi a luz acesa e pensei em passar para te ver. Sua voz era grave, tranquila, com aquele tom relaxado que sempre teve. O silêncio se estendeu entre nós. Eu deveria ter dito, está tarde, não é uma boa ideia. Mas em vez disso, a porta já estava aberta. Nos sentamos no sofá. Thomas tirou a jaqueta e o ar se preencheu com seu perfume, madeira e especiarias, com um leve rastro de tabaco. Servi 2 taças de vinho e passei uma para ele. Miguel ainda está viajando, né? Perguntou, sem rodeios. Como sempre. Tomei um gole e deixei a taça sobre a mesa. Thomas recostou-se no sofá, me observando. E você? Como está? A pergunta me pegou desprevenida. Miguel nunca perguntava isso. E, quando perguntava, era mais por obrigação do que por interesse real. Bem. Respondi com um sorriso breve, mas pouco convincente. Thomas não insistiu. Apenas me olhou com aquela calma que sempre teve. Ele sempre fora o melhor amigo de Miguel. Conhecia nosso relacionamento há anos. Sempre estava presente em reuniões, jantares, festas. Mas nunca tínhamos ficado sozinhos. Até agora. Faz tempo que não te vejo rir assim. Disse de repente. Franzi a testa. Assim como. De verdade. O comentário me deixou sem palavras. Porque, no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Baixei o olhar. Meu vestido preto de seda se ajustava ao meu corpo de uma maneira que eu não poderia ignorar. Não era uma roupa para ficar sozinha em casa. Thomas deslizou os dedos pela borda da taça. Sempre soube que você era linda, mas te ver assim, aqui, é diferente. Minha pele se arrepiou. Era a primeira vez que um homem me dizia algo assim em muito tempo. Thomas não desviou o olhar. Seus olhos escuros tinham algo perigoso, algo proibido.
A sensação foi tão intensa que me levantei de repente. Já está tarde. Ele entendeu. Levantou-se com calma, pegou sua jaqueta e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se para mim. Helena, quer que eu volte outro dia? 1 milhão de respostas passaram pela minha mente. Mas nenhuma saiu dos meus lábios. Ele sorriu de leve e se foi. Quando fechei a porta, apoiei-me contra ela. Minha respiração estava instável. E dentro de mim, algo havia despertado. Depois que Thomas se foi, a casa parecia diferente. Não estava maior, nem mais silenciosa do que antes. Mas havia algo no ar, uma energia residual, uma sensação de calor que não deveria estar ali. Fui até a cozinha e enchi um copo com água. Minhas mãos tremiam levemente. Por quê? Eu não tinha feito nada de errado. E, no entanto, minha pele ainda formigava. Como se meu corpo tivesse registrado algo que minha mente se recusava a admitir. Soltei um suspiro e fui para o banheiro. Acendi a luz e encarei meu reflexo no espelho. Minhas bochechas estavam coradas. Meus lábios, ligeiramente entreabertos. Apertei os dedos contra o mármore da pia. Não pense nele. Deslizei o vestido pelos ombros e o deixei cair no chão. O toque da seda sobre minha pele pareceu mais intenso do que o normal. Talvez fosse apenas a falta de costume. Talvez fosse só a solidão. Na manhã seguinte, o calor sufocante de Lisboa invadia as janelas. Tomei um banho demorado, tentando esvaziar minha mente, e depois me servi uma xícara de café. Meu celular vibrou sobre a mesa. Olhei sem pressa. Uma mensagem de Miguel. Bom dia, amor. Espero que esteja bem. Chego em 2 dias. Falamos depois. Frio. Curto. Prático. Como sempre. Tomei um gole de café sem responder. Pra quê? Miguel não esperava uma resposta. Sua mensagem não era uma pergunta, era apenas uma atualização de status. Meu celular vibrou de novo. Mas dessa vez. Thomas, espero que ontem à noite não tenha sido incômodo para você. Meu peito apertou. Li a mensagem várias vezes antes de responder. Não foi. A resposta veio instantaneamente. Thomas, que bom. Quer que eu volte hoje? Meus dedos congelaram sobre a tela. Meu instinto gritava que não. Mas meu corpo não tinha tanta certeza. É só um amigo, Helena. Não há nada de errado em conversar. Respirei fundo e escrevi. Se quiser. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. Quando a noite caiu, o ar estava denso e pesado. Deixei as janelas abertas para que a brisa entrasse, mas Lisboa estava abafada. Ou talvez fosse eu que sentia o calor. A campainha tocou. Meu peito se contraiu. Ajustei meu vestido de linho branco e caminhei até a porta. Thomas estava ali. Outra vez com sua jaqueta de couro preta, outra vez com aquele olhar tranquilo, outra vez com aquele sorriso quase imperceptível. Mas dessa vez, ele trouxe algo mais. Uma sacola de papel. Jantar? Perguntou, erguendo a sacola. Não pude evitar sorrir. Está com medo de que eu não esteja comendo direito? Talvez. Seu tom era leve, mas seu olhar não tinha nada de casual. Me afastei, dando espaço para ele entrar. Nos sentamos na cozinha. Thomas abriu os recipientes e serviu a comida como se estivesse em casa. Eu o observava com atenção. Havia algo na maneira como ele se movia.
No jeito como arregaçava as mangas da camisa, deixando à mostra os antebraços. Era um gesto simples. Insignificante. Mas me fez engolir em seco. Thomas levantou os olhos e me pegou olhando para ele. Sorriu. Eu desviei o olhar. Não deveria estar me sentindo assim. Mas a verdade era que eu não me lembrava da última vez que tinha realmente desfrutado da companhia de alguém. Quando terminamos o jantar, servi uma taça de vinho. Apenas uma. Mas Thomas não a pegou. Não quero que pense que só vim para beber com você. E para que veio? Thomas apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Para te ver. Meu estômago se contraiu. Quis dizer algo. Quis mudar de assunto. Mas não fiz. O silêncio entre nós ficou mais pesado. Foi então que percebi. Estávamos perigosamente perto. Mais perto do que uma mulher casada deveria estar do melhor amigo do marido. Fui a primeira a romper a tensão. Levantei-me apressadamente, recolhendo os pratos. Mas, no processo, meu pulso bateu na taça de vinho e o líquido vermelho se espalhou pela mesa. Soltei um suspiro frustrado e procurei um pano. Mas Thomas foi mais rápido. Ele segurou meu pulso. Com firmeza. Com controle. Eu congelei. Por um instante, o mundo pareceu parar. Meu pulso acelerou. Minha pele queimava onde ele me tocava. Levantei os olhos. Thomas também respirava mais forte. E em seu olhar, havia algo que não deveria estar ali. Não era só desejo. Era algo mais perigoso. Algo que poderia mudar tudo. Ficamos assim por uma eternidade. Até que, finalmente, Thomas falou. Helena. Sua voz saiu rouca. Baixa. Meu corpo inteiro enrijeceu. Se ele dissesse mais uma palavra, se me tocasse por mais um segundo. Eu sabia. Não conseguiria detê-lo. A mão dele ainda segurava meu pulso. Firme, mas sem apertar. O calor da sua pele queimava contra a minha. Respira, Helena. Mas eu não conseguia. O ar da cozinha parecia mais pesado. Seu olhar, escuro e intenso, estava preso em mim. Ele não me soltou. E eu não me afastei. O som da chuva batendo contra as janelas encheu o silêncio. Então, seu polegar deslizou suavemente sobre minha pele. Um gesto pequeno. Quase imperceptível. Mas foi o suficiente. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Engoli em seco. Minha respiração falhou. E foi ali que eu entendi. Se eu ficasse mais um segundo, cruzaria a linha. Preciso limpar isso. Murmurei, sem reconhecer minha própria voz. Thomas piscou, como se também estivesse saindo de um transe. Finalmente, me soltou. Mas seu olhar continuou preso em mim. Virei-me rapidamente, focando em limpar a mesa. Minhas mãos tremiam. Senti quando ele se afastou devagar, pegando sua jaqueta. Já está tarde. Melhor eu ir. Não olhei para ele. Não podia. Apenas assenti com a cabeça, sem dizer nada. Ouvi seus passos até a porta. E então, pouco antes de sair, sua voz soou outra vez. Diz que não quer que eu volte. Meu peito se apertou. Diz que não sente nada quando estou por perto. Fechei os olhos. Eu não podia. Não podia mentir para ele. O silêncio se estendeu entre nós. Até que, finalmente, a porta se fechou. Thomas se foi.
Mas deixou sua presença impregnada em cada canto. E eu soube que isso estava longe de acabar. Aquela noite, eu não dormi. Me virei na cama, com a respiração ainda instável. Minha pele continuava sensível, como se o toque do polegar dele ainda estivesse ali. Na minha mente, a imagem do olhar dele não desaparecia. Escuro. Profundo. Faminto. E o pior de tudo, o meu olhar tinha sido igual. Acendi a luz do criado mudo e peguei o celular. 2h13 da manhã. Deslizei os dedos pela tela. A última mensagem de Miguel continuava sem resposta. Miguel. Meu marido. O homem que, naquele momento, parecia mais distante do que nunca. Dia seguinte. Tentei fazer com que fosse um dia normal. Fiz café. Saí para caminhar. Mergulhei no trabalho. Mas foi inútil. Cada som, cada imagem, cada sensação me levava de volta para a noite anterior. Me olhei no espelho do hall antes de sair para fazer compras. Vestido branco. Simples, mas com um decote no ponto certo. Não soube por que o escolhi. Talvez, estivesse esperando encontrá-lo. Mas isso seria só uma coincidência, não? Ou talvez não. Caminhei até uma pequena loja de vinhos em Alfama. Me perdi entre as prateleiras, deixando que a tranquilidade do lugar me distraísse. Até que senti uma presença atrás de mim. Me tensei antes mesmo de virar. Já sabia quem era. Thomas. Perto demais. Fácil demais de reconhecer. Minha pele se arrepiou. Não me virei de imediato. Mas ele também não disse nada. Apenas esperou. Finalmente, inspirei fundo e girei o rosto. Nossos olhos se encontraram. E naquele instante, eu soube. Tudo ia sair do controle. A loja estava vazia. Não havia ninguém mais entre as estantes de madeira. Só ele e eu. Meu coração batia forte. Ainda está brava comigo? Perguntou, com um sorriso leve. Não estou brava. Respondi de imediato. Thomas arqueou a sobrancelha. Não. Então por que evita me olhar? Não respondi. Ele deu um passo à frente. O perfume dele me envolveu. Podemos fingir que isso não está acontecendo, Helena, a voz dele deslizou como um sussurro. Quente. Íntima. Mais um passo. Minha coluna tocou suavemente a prateleira de madeira. Ou podemos admitir que há algo aqui. Algo que nenhum de nós quer parar. Meu peito subia e descia rápido. Ele estava tão perto que eu podia sentir o calor do seu corpo. Basta. Se afaste. Mas eu não fiz isso. Meus lábios se entreabriram. Thomas baixou o olhar para minha boca. Diz que não quer isso. Eu poderia ter dito. Eu deveria ter dito. Mas meus dedos se agarraram ao bordo da estante. Eu não disse. E então, aconteceu. O som da porta da loja se abrindo nos trouxe de volta à realidade. O dono do local saiu do depósito. Thomas se afastou imediatamente. E eu soltei um suspiro entrecortado. O que tinha estado prestes a acontecer? Meu Deus! Eu nem conseguia colocar em palavras. Thomas me lançou um último olhar. Nos vemos em breve, Helena. E se foi? Fiquei ali, com o coração martelando contra o peito. E soube que não havia mais volta. Eu tinha cruzado a linha. Mesmo sem tê-lo tocado. Quando voltei para casa, minhas mãos ainda tremiam.
Horas haviam se passado desde a cena na loja de vinhos, mas meu corpo ainda estava tenso, minha respiração irregular. Apoiei a testa contra a porta fechada e fechei os olhos. Meu Deus! Isso estava fugindo do controle. Eu não podia continuar o encontrando. Não podia permitir que essa tensão nos consumisse. Não podia desejá-lo. Mas eu desejava. Desejava com uma intensidade que me assustava. Aquela noite, o insônia me atacou outra vez. Me virei na cama, incapaz de desligar minha mente. Peguei o celular no criado mudo e o desbloqueei sem pensar. 1h32 da manhã. Meus dedos deslizaram pela tela até a conversa com Thomas. Não falávamos desde aquela tarde. Ele não havia mandado mensagem. Eu também não. Talvez fosse melhor assim. Mas uma parte de mim, uma parte escura e escondida queria que ele mandasse. Queria ver o nome dele na tela. Queria que me procurasse. E então, o celular vibrou entre minhas mãos. Thomas. Meu coração parou por um instante. Abri a mensagem com o pulso acelerado. Não quero que essa seja a última vez que te vejo. Engoli em seco. O que eu estava fazendo? Demorei alguns segundos para responder. Thomas. Parei. O que eu deveria escrever? Queria dizer para ele se afastar. Que isso era perigoso. Mas o que enviei foi: vem amanhã. Apaguei o celular imediatamente e o deixei sobre o travesseiro. Cobri o rosto com as mãos, sentindo minha pele queimar. Isso estava errado. E, no entanto, eu não via a hora do dia seguinte chegar. O relógio marcava 19 horas quando a campainha tocou. Thomas estava ali. Sem jaqueta. Apenas com uma camisa branca, os primeiros botões abertos. Seu olhar era intenso. Ele sabia por que estava ali. E eu também. Me afastei, dando espaço para que entrasse. Trouxe vinho de novo? Tentei brincar, mas minha voz saiu trêmula. Ele fechou a porta atrás de si. Não vim pelo vinho. Minha respiração vacilou. Ficamos ali, no corredor. Sem nos mover. A eletricidade no ar era sufocante. Os olhos dele desceram até meus lábios. Os meus fizeram o mesmo. Diz para eu parar. Eu poderia ter dito. Eu deveria ter dito. Mas o que saiu dos meus lábios foi: não pare. A mão dele se moveu primeiro. Tocou minha cintura. Eu não recuei. Minha respiração ficou errática quando senti os dedos dele deslizando sobre o tecido fino do meu vestido. Um toque leve. Apenas um roçar. Mas foi o suficiente. Meu corpo inteiro reagiu. Minhas costas encontraram a parede. Thomas se inclinou em minha direção. Quase me tocando. Quase. Há quanto tempo você sente isso? Sussurrou. Seu hálito quente acariciou minha pele. Não sei, minha voz foi apenas um sopro. Ele sorriu. Eu sei. O nariz dele roçou o meu. Meu pulso estava um caos. Apenas alguns centímetros. Apenas mais um movimento. E tudo mudaria. Tudo. O som do meu celular quebrando o silêncio nos arrancou daquele momento. Minha mente demorou alguns segundos para reagir. Miguel. Meu marido. O som do meu próprio coração se tornou ensurdecedor. O tempo pareceu congelar. Os olhos de Thomas se encontraram com os meus. Sabíamos o que estava prestes a acontecer. Se eu atendesse, se dissesse mais uma palavra, a bolha se romperia.
Thomas respirou fundo. Se afastou lentamente, mas sem desviar o olhar. Eu não me movi. Não conseguia. O celular continuava vibrando sobre a mesa. Finalmente, inspirei fundo e atendi, com os dedos trêmulos. Oi, amor. Minha voz soou diferente. Thomas pegou sua jaqueta. Virou-se para a porta. E antes de sair, disse as últimas palavras que eu esperava ouvir. Da próxima vez, eu não vou parar. Minha garganta se fechou. A porta se fechou atrás dele. E eu fiquei ali, com o celular colado ao ouvido e o coração em pedaços. Depois que Thomas se foi, a casa pareceu vazia. Não era a primeira vez que eu ficava sozinha. Mas dessa vez, a solidão pesava de um jeito diferente. A conversa com Miguel foi breve. Curta. Fria. Quando desliguei, joguei o celular sobre a mesa e apoiei as mãos na madeira. Respirei fundo. Mas meu peito não relaxou. As palavras de Thomas ecoavam na minha cabeça. Da próxima vez, eu não vou parar. Miguel voltou para casa no dia seguinte. Seu sorriso era o mesmo de sempre. Seu abraço, também. Mas eu já não era a mesma. Tentei agir com naturalidade. Sentei-me para ouvi-lo falar sobre sua viagem. Mas minha mente estava em outro lugar. Meus lábios ainda sentiam o calor da respiração de Thomas. Minha pele ainda lembrava a pressão da mão dele na minha cintura. E quando Miguel me tocou naquela noite, eu não senti nada. Fechei os olhos com força. Me obriguei a responder às suas carícias. Mas foi inútil. Ele não era mais o homem que meu corpo desejava. E soube, com absoluta certeza, que isso não terminaria ali. Dias depois. Lisboa amanheceu com uma tempestade de verão. Acordei inquieta, sentindo algo estranho no ar. Miguel havia saído cedo. Um café da manhã de negócios, segundo ele. Olhei as horas no celular. Nada de Thomas. Desde aquela noite, ele não havia mandado mensagem. Também não o vi. Será que ele havia desistido? A ideia criou um vazio no meu peito. Eu o queria? Não. Não o queria. Eu precisava dele. Decidi sair. A cidade cheirava a terra molhada. Tomei um café em uma pequena esplanada, tentando organizar meus pensamentos. Mas então, o vi. Do outro lado da rua. Sob a chuva. Com uma mulher. Sorrindo. Sua mão na cintura dela. Seus lábios próximos ao ouvido dela. Um sussurro. Uma risada. Meu estômago se contraiu. Algo dentro de mim se quebrou. Me levantei sem pensar. Atravessei a rua, ignorando a garoa. Não sabia o que ia fazer. Só sabia que precisava me aproximar. Thomas me viu antes que eu dissesse qualquer coisa. Sua expressão mudou. Mas ele não se afastou da mulher. Ela também me olhou. Helena? Reconheci a voz imediatamente. Meu mundo girou. Era Sofia. A esposa de um dos sócios de Miguel. Uma mulher que eu já tinha visto em jantares, eventos, reuniões. Thomas estava com ela. Mas, por quê? Meus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Thomas falou primeiro. Não é o que você está pensando. Senti um nó na garganta. Ah, não? Sua mandíbula se contraiu. Sofia sorriu. Acho que a situação ficou um pouco confusa por aqui. Sofia, chega. Thomas a olhou com seriedade.
Mas ela já estava me analisando com seus olhos frios e calculistas. Não se preocupe, Helena. Thomas e eu temos uma longa história. Meu peito apertou. O quê? Thomas e ela? Minha mente se encheu de imagens que eu não queria ver. Desde quando? Perguntei, minha voz quase inaudível. Thomas não respondeu. Mas Sofia respondeu por ele. Antes mesmo de você e Miguel se casarem. Minha respiração parou. Thomas fechou os olhos por um segundo. Helena, eu. Mas eu não queria ouvir. Isso era um jogo. Sempre tinha sido. Eu me senti uma idiota. Uma estúpida que acreditou que aquilo significava algo. Os olhos de Thomas tentaram me alcançar, mas eu já estava dando um passo para trás. Espero que da próxima vez você também não pare. Soltei, fria, antes de me virar e ir embora. Meu peito ardia. Mas meus olhos não derramaram uma lágrima. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Me olhei no espelho. Uma mulher desconhecida me encarava de volta. Eu não era mais Helena, a esposa fiel. Não era a mulher que esperava o marido chegar com o jantar pronto. Era alguém diferente. Alguém que esteve a 1 milímetro de cruzar a linha. Mas não cruzou. E agora, nunca mais cruzaria. Semanas depois, tudo voltou ao normal. Miguel continuou viajando. Eu continuei sorrindo em jantares e eventos. Thomas sumiu. Mas não deixou de existir dentro da minha mente. Até aquela noite. Ao pegar o casaco de Miguel no cabide, algo caiu no chão. Um papel. Um recibo de restaurante. 2 pessoas. Vinho. Jantar. A mesma data em que ele me ligou da viagem. Minha respiração desacelerou. Peguei o papel do chão. Li o nome do restaurante. O mesmo restaurante onde vi Thomas com Sofia. Meus lábios se curvaram em um sorriso amargo. Não sei quanto tempo fiquei olhando para aquele papel. Finalmente, o dobrei com cuidado. Coloquei de volta no mesmo lugar onde o encontrei. E apaguei a luz. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.